Isso, Bruna. 2, 1, olá! Hoje um dia muito chuvoso em todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas Deus queira que não vai isso acontecer o que aconteceu ano passado. Estamos bem, a fé nos remove e não vai acontecer. Uma boa noite para quem está agora conosco neste momento ao vivo com a TV Mon. Sim, porque estamos iniciando agora ao vivo o programa Montenegro em Pauta. Um programa dedicado a dar um berço, para dar um carinho, para dar ouvidos e voz à educação de Montenegro e arredores. Muito bem, nos dedicamos a mostrar principalmente os sucessos. Não quero negar que existam desafios, mas a gente precisa mostrar os sucessos, para que a coisa ande com mais rapidez, que ande e o sucesso, cresça cada vez mais. O ato de ensinar e de aprender, ele requer muita motivação. Motivação por parte da gestão, por parte da escola, dos professores, dos pais, que vai resultar uma ótima aprendizagem para nossas crianças, nossos alunos. E é isso que importa. Nessa quarta-feira, dia 28 de maio de 2025, mais uma ação da educação disponibilizo para vocês hoje. A educação é um campo fértil, sem limites, de buscas por estratégias de ensino e recursos, que visam sempre a facilitar o ato de ensinar e, consequentemente, de aprender. Minhas convidadas, como vocês estão vendo, duas professoras maravilhosas, minhas amigas, minhas colegas, sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Minhas convidadas apresentarão o projeto Nau dos Mestres. Ui, que nome, hein? No mínimo curioso. Ele é desenvolvido por um grupo que se dedica à educação, à parte social, ao meio ambiente. O grupo Evoluir, que desenvolve projetos diferenciados que vem impactando as políticas sociais, educação e meio ambiente, como eu falei para vocês. E para isso tem um grande apoio atrás. Uma empresa que acredita no projeto, que acredita no ato de educar, que investe, porque acreditar é investir. É a John Deere, localizado aqui no nosso município de Montenegro. Então, assim, um grande abraço, aos gestores lá, aos diretores da John Deere, as pessoas que fazem acontecer, principalmente nas escolas no município de Montenegro. E, voltando às minhas convidadas, para nos falar desse projeto e o material todo composto por ele, estamos recebendo à minha esquerda, a professora e atualmente diretora de educação da SMED, Margane Salazar. Seja bem-vindo, Margane. Muito obrigada novamente ao Montenegro em Pauta. À minha direita, professora e também diretora da Escola Municipal Etelvino de Araújo Cruz. É localizada na Rua Nova, pertinho lá da Vendinha, pertinho do Paulo, pertinho da John Deere. Que foi a Etelvino, Marilete? Ela foi uma das escolas beneficiadas com esse projeto que nós vamos conhecer um pouquinho dele hoje. Marilete Leal, muito obrigada pela presença. Um prazer. E reitero novamente, um grande abraço e muito obrigada a John Deere, ao patrocínio desses queridos, que estão sempre parceiros da educação de Montenegro. Sim. Neste momento, nós precisamos conhecer, muitos de vocês já conhecem, mas assim, meninas, nosso programa está, indo um pouquinho mais longe, saindo do Rio Grande do Sul, invadindo outros estados, inclusive muitas vezes receber a mensagem, sabendo que eles da Argentina.
né? Então os irmãos nos mandam um abraço lá, que olham, né, assiduamente nosso programa, né, e aprendem com a gente, nos mandem recado. Muito obrigada a vocês. Então, assim, para quem ainda não conhece as minhas duas convidadas, eu dou assim um pequeno espaço de tempo para elas fazerem uma pequena auto-apresentação para vocês estarem mais íntimos com elas. Quem inicia? Quem? Vamos ver. É a esquerda já, os polos, né, gente? Bem, então eu sou a Margane, estou na secretaria, né? Entramos esse ano, a equipe, né? Toda uma equipe nova, estamos com grandes desafios, mas estamos assim bastante focados em elevar o IDEB, né? Das escolas municipais. É um desafio bem grande, mas temos algumas ações, né, para tentar melhorar esse índice. Claro que continuamos com alguns programas e ações que já existiam, né? Mas, e assim, quando aparecem outras ações do governo federal, a gente tenta aderir, porque ou são verbas ou são formações, então sempre são importantes para o município. Também temos a formação, investindo em formação continuada para os professores. O seminário de educação, que deste ano foi montado, elaborado em cima do que os professores pediram. No início do ano foi mandado uma pesquisa, né? Então, em cima do que eles pediram, foi montado o seminário. E também, assim, entre outras ações, estou tentando te resumir, né? Mas, assim, outra questão de investir em tecnologia, que nós estamos precisando bastante, né? Informatizar as nossas escolas. Gente, anos atrás, ela era responsável pelos laboratórios, né, de informática, ela e um abraço para a Prof. Jaque também. Então, assim, fizeram muito sucesso os laboratórios, né? Então tu está retomando essa política. Estamos retomando isso, vamos tentar fazer acontecer novamente a informática educativa, que sempre foi, né, tinha um belo trabalho. E então vamos tentar adquirir já alguma coisa de computadores esse ano e continuar no ano que vem. Enfim, espero que antes de 2028, mas até 2028 a gente tem que ter, né, que tem que ter uma legislação. Mas vamos ver se a gente consegue fazer isso antes de 2028. Vamos conseguir. Então é uma outra meta também. Vamos sim. Marilete, seja bem-vindo. Eu sei, né, que esse ano tu voltou, né? Já estava um pouquinho na tua casa, agora voltou integralmente para casa, né? Sim. Bom, então, o meu nome é Marilete Leal Kuhn, sou professora da rede já faz algum tempo, um pouquinho mais de 30 anos. Estou, esse ano, reassumi, né, tive um retorno à Escola Etelvino de Araújo Cruz, então na direção. É um retorno para casa, como tu falaste, né, que eu me sinto em casa lá, até por morar ali perto, né, na nossa região. Então, a Escola Etelvino está, né, este ano, no momento, com 247 alunos, né, de Jardim 1 a 9º ano. A nossa escola atende 9 comunidades ali do entorno da Rua Nova. Então, a diversidade de pessoas, né, de alunos, de região, que a escola é como um centro, né. E nós estamos, assim, enquanto escola, enquanto equipe, muito ativos, assim, muito felizes com um trabalho que nós estamos desenvolvendo com o projeto anual intitulado Escola e Família, uma costura de sucesso, que é o buscar, né, as famílias a estar presente, né, na vida escolar dos seus filhos, estar presente na escola, para fazer desse ambiente, né, um ambiente mais agradável, mais cooperativo, como tema do ano, né, da Secretaria de Educação e nosso, né, que abraçamos junto, que é a cooperação, o Ano Internacional do Cooperativismo. Então, nós estamos felizes, nosso grupo, né, cada vez mais unido em prol dos nossos objetivos e almejando muitas conquistas e muito felizes de estar junto nesse projeto do Nau dos Mestres, apoiado pela John Deere, né, nossa vizinha, lá pertinho, 4 quilômetros da escola. Então, uma felicidade poder estar aqui, né, representando as outras escolas, porque eu entendo que nós recebemos junto ao projeto a oficina, né,
que ofereceu a 60 alunos da nossa escola um momento do primeiro experimento, contato com o material. Já entrando um pouquinho, se eu posso, na questão do Nau dos Mestres, é um material que eu já tive contato no outro tempo, eu não sei dizer exatamente o tempo, porque eu já tenho um certo tempo de trabalho, e eu já experimentei, já usei, e ele veio repaginado, né? Então, acho que isso nós vamos tratar um pouquinho essa noite. Assim, antes da gente entrar propriamente assim, no projeto, a professora Margani, assim, né, a ocupar, né, um cargo de tão relevância na SMED. Compromisso, a gente sabe, né? E do teu comprometimento principalmente, né? Deve ser assim, ó, estar na SMED é um compromisso grande diante dos colegas, né, de trabalho. Tentar fazer, né, a diferença, muitas vezes não dependendo só, né, da vontade do profissional, e isso é uma coisa que tem que deixar bem claro, né, para as pessoas que não dependem muitas vezes, né, dos profissionais que estão dirigindo, né, a educação, né. Então, como antes a gente estava falando dos bastidores, como tudo depende, né, é um casamento entre as secretarias, entre as gestões, né, de todos, né, as políticas em si. Então, Margani, quais os desafios que enfrentas hoje? O que tu já vê como avanços em 2025 nessa gestão que tu participas? Desafios tem vários, né? Muitos. Mas assim, como eu te disse antes, assim, a gente está tentando, um grande desafio para nós é trabalhar a questão de IDEB, né? E eu acho que assim, nós temos uma equipe muito boa, uma equipe que está muito a fim de trabalhar. Temos que elevar os índices de aproveitamento no IDEB. Isso, Então, assim, estamos continuando algumas ações que já tinham, tentando ver outras ações, né? Tem a questão do turno integral também, né? Das escolas com turno integral, que também é para ajudar nessa questão. Até um dos projetos da Evoluir, essa parceria com a John Deere, é do livro Viva o Livro, acho que é esse, que é para trabalhar a questão da alfabetização, que daqui a pouco já vai estar, né? Daqui a pouco já vai começar também a estar nas escolas. E daí os investimentos, enfim, né, as formações e o grupo assim está sempre tentando ajudar as escolas no que precisa, enfim, não é fácil, mas estamos tentando, né? Muito bem. Bom, pessoal, agora vocês devem estar ansiosos para saber, né? Eu também. Algumas coisas eu já dei uma olhada, assim, mas hoje nós vamos apresentar para vocês, assim, tentamos organizar da seguinte maneira. Agora já estamos, assim, ó, conectados com as nossas convidadas. Vocês já conhecem as duas. Vamos conhecer, então, o projeto Nau dos Mestres. E para isso, como que eu organizei, meninas, assim. Nós teremos no decorrer do programa 3 blocos com imagens, né? Elas me mandaram, né, fotografias, registrando momentos. Então, o primeiro bloco, assim, ó, nós vamos conhecer algumas imagens para conhecer o projeto. O segundo bloco vai ser, assim, ó, a imagem dos professores sendo capacitados. E a terceira, o terceiro bloco de imagem vai ser aonde na escola Etelvino já está sendo aplicado com os alunos. Esse educador já capacitado está indo até a sala de aula com esse material. Então, a Marilete me mandou, né, as imagens, né, e eu dividi, né, nesses 3 blocos para vocês terem a ideia. Então, para a gente iniciar, né, então eu vou pedir para o nosso técnico, que é o João, muito competente, querido, que largue, João, o primeiro bloco dessas imagens. Vamos conhecer um pouquinho e depois a gente vai falar sobre esse projeto. Olha só, tá aparecendo ali Merlin. Gurias, o que é que trata aquele Merlin? Podem ir falando, João, bem devagarinho, só quando nós mandar tu tirar do Merlin ali. Então, o Merlin, né, é o mago dos magos. Isso, vai lá. É conselheiro do cérebro Rei Arthur, sábio e profeta. Porque o Nau dos Mestres, ele trabalha, né, com 4 blocos, né? O Apolo,
o Merlin, a Gaia e o Leonardo. bem. São os livros, né, que vêm para trabalhar com os alunos. Olha Leonardo da Vinci lá, gente. Isso. Então, cada livro desses traz, né, na sua primeira página já um histórico sobre o seu próprio nome, né? Então, traz um pouco da história junto, né, trazendo todo um contexto histórico sobre o título, né? O Merlin, ali tu estás mostrando a Gaia, né, que Isso, trabalha né? com a questão da terra, da natureza. O Leonardo, Que é o poder da razão, né? Aquela coisa, a abordagem física e química, né? isso, Sim. tudo junto. Então, assim, cada livro, ele é muito bem organizado. E ele traz, né, todo já uma vontade, assim, no primeiro manuseio de tu querer desvendar o que tem dentro. Que é um dos sentidos desse projeto, né? A questão da curiosidade para a aprendizagem. Então, todos os 4 livros... O Apolo tem, né, o poder da luz, né? Então, assim, nós estamos vendo, né? Aí nós temos o livro do mestre, né? Isso, o livro do mestre é o livro que é o guia do Bem, professor. obrigada, João. O livro do professor. Então, ele é um compilado de todos os outros 4 livros, né? Ele é todo completo, então, aqui neste livro contém todas as explicações do projeto, extremamente completo e muito bem também organizado. E dentro dele, então, o professor, no caso o mestre, né, tem condições de preparar o trabalho, né, para levar o aluno a utilizar o livro próprio, que no caso o Nau dos Mestres traz 35 livros de cada título para trabalhar na sala de aula. Ah, então assim, tá? Então, para vocês entenderem, né? Ó, esses 4 livros, né? O Leonardo, né? O Gaia, qual o outro? Apolo E Merlin. e Merlin. Esses 4 trazem atividades desafiadoras, isso? Isso. Antes da atividade, ele faz um contexto. Ah, ele aguça a curiosidade. Exatamente, ele conta uma história toda contextualizada. Olha só, gente. Que vai levar, né, a questão, assim, abrir as ideias, as curiosidades das crianças para o que vem depois, para as descobertas. Então, esses livros são 4 títulos, 35 unidades de cada um para ser trabalhado com o aluno. Então, pode-se trabalhar com até 35. Ah, se eu quero trabalhar na minha sala de aula, né, com o do Merlin, Eu tenho 35 para cada aluno. Exatamente. E ali no livro dos mestres está como conduzir, fazer intermediação. Isso, aqui toda a explicação e toda a condição para o professor, né, o mestre, Embasamento, né? Isso, se preparar, né, para trabalhar com o aluno. Então, ele é um material muito completo. E junto com esse material, nós temos o baú, né, que é o móvel. Não sei se tu tinha imagens ali ou vem depois. Eu acho que apareceu a imagem ali. Vocês tiveram uma visão, gente, do que realmente é o projeto, o material, de como ele é composto. Agora nós vamos conversar, né, mais detalhadamente sobre esse material, então. Né? Então vamos ver. Então a gente já viu que os conteúdos são organizados em 4 grandes livros, né? Que são, né, os mestres em si. 4 títulos, sim, todos contextualizados na história. Meninos, assim, ó, quem idealizou esse projeto, né? Como ele chegou novamente até as escolas? Porque realmente a gente sabia que anos atrás apareceu esse móvel, né? Nas escolas. A empresa John Deere nos convidou, né, contatou com a SMED e nos convidou para ir até lá, né, até a fábrica, para conversar sobre os projetos que eles tinham. Se a gente gostaria, lógico que sim, né? Então, este aí é um dos projetos que eles nos ofereceram, né? Que daí tem a parceria com a empresa Evoluir, que então a empresa depois estaria entrando em contato com a gente, e entrou, e daí começamos as tratativas com eles para ter esse projeto. E tem mais, né, o ArtLab e o Vivo Livro. E além disso, a John Deere também faz a questão da robótica, que nós temos, que está lá na José Pedro, que está muito boa, está muito legal, né? Que também é outro projeto.
E daí, a partir daí que começou as tratativas para esse material maravilhoso aí. Muito bem. Ainda temos a Estação Brincar também, que é apoiado pela John Deere. Ah, é verdade. Ah, é essa verdade. Que nós vamos receber a visita, iríamos, né, sexta-feira. A gente vai na escola, que a escola também está contemplada, a Iteuvino também está contemplada com esse projeto. É verdade. Então a John Deere, né, ela é uma grande parceira da uma educação, grande parceira, com certeza. fato que nos deixa muito felizes. E há muitos anos, né? Isso. Muito bem. Marlete, a senhora, para te relembrar, então, porque nós fizemos uma... Né? Chovemos informação, você agora, assim, Marlete, como o projeto se apresenta agora, tu vai apresentar assim mais lentamente e eu não vou interferir. Para ela conseguir apresentar quais materiais, como esse projeto chega até a escola. Certo. Então, assim, para situar, né, o público que está nos assistindo, ele é um baú, ele vem num baú. Tu tem, João, lá a foto do baú? Ele veio armário, assim, baú, é um assim, armário com gavetas. gavetinhas, João. Lá tá ele, gente. Na outra versão que tinha anos atrás, ele não era assim, né? Ele era um pouco mais, ele tinha umas gavetas maiores, ele não era tão bonito, né? Agora ele tá mais bonito. Então, assim, ele é aquele móvel ali, são 6 gavetas, né? Tá correto? Ali, cada uma de uma cor. As gavetas têm um material de uso para as experimentações físicas, né? Fazer as experiências. Cada livro, então... Tem a cor, então condiz com o livro? Isso, e ele fica acima ali os livros ficam em cima do baú, abaixo ficam as gavetinhas. Então, o Merlin tem as suas gavetinhas, que fica de um lado, o Apollo tem as suas gavetinhas também, que fica abaixo do livro, é tudo muito organizado. As gavetinhas contêm os materiais para os experimentos. Além a prática em si. Isso. Tu trabalha a teoria, toda uma história, envolve interpretação, matemática, química, física. Olha que... Um manancial de possibilidades, assim. E então, esse material organizado dessa forma, que fica fácil, no caso do professor, trabalhar com ele. Ele possui rodinhas, né? Então esse armário, ó, já estou eu de novo, mas é que eu sou eles lá. Tá, a dúvida é uma coisa. Esse armário, o professor pode levar até a sala de aula? Sim. Ele é ambulante? Ele é móvel, ele possui 4 rodinhas bem fáceis de ser, né, transportado. Ele pode circular na escola. Ah, que maravilha. Possibilitando, né, assim, que não tenha que ter um espaço específico. O outro móvel, da outra versão, ele era pesado. E as gavetas eram grandes, eram mais difíceis de fazer esse translado assim. Este móvel, ele tá mais compacto. E por que eu observei, né? Porque fazendo um comparativo entre o antigo e o novo, o que aconteceu? A parte do almoxarifado, que é onde ficam os materiais para reposição nas gavetas, ele está separado nesse móvel. Então assim, veio uma quantidade de materiais, mas assim, daí depois a escola vai ter que ir repondo. Isso, são materiais simples de repor. Hoje, assim, até a gente trouxe... De custo baixo, Marilete? Sim, tipo vinagre hoje. Olha, nós estamos aqui com o vinagre, uma colher. Depois ela vai fazer esse experimento. Tá. Se tudo fluir, vai dar certo. Vai dar certo. Tá. Então, esse móvel, ele possui as gavetas pequenas, essa versão de agora, e ela tem ali o essencial. Porém, tem outras caixas aí extra que compõem o almoxarifado, que veio junto nesse sinal, para te repondo. Mas assim, com o uso, né, que a gente acredita que já está sendo bem usado e vai ser muito usado, com o tempo nós vamos investir em repor o material. Mas por hora, assim, de início, para este ano, eu acredito que ele veio já completo para um ano de uso. Então, mas ele pode ser reposto para uma continuidade de uso ano que vem com os materiais. Os livros são de excelente qualidade, eles, né, podem ser e devem ser manuseados. Muito bom, gente. Assim, muito ilustrados. Muito, olha só. Então, um investimento bem... a gente fica feliz enquanto educadora, né, de estar recebendo um material assim, que a gente vê a qualidade, a organização feito, assim, porque a gente merece mesmo na educação, né? Verdade. Então, nós
nós temos muito prazer, assim, e hoje eu tenho esse prazer de estar aqui, né, podendo falar dele, porque estou vendo e sou uma praticante já, uma fã desse material já do outro tempo, e fiquei muito feliz quando houve com a secretaria essa conversa. Eu acho que a Margane estava na John Deere quando passou, né, ter ouvido que ficamos a 4 quilômetros, e falou, e após essa primeira fala, a Aline, né, que é coordenadora dos projetos da SMED, também entrou em contato, né, e eu disse, claro, quem está ouvindo, né, estamos juntos, né, Somos parceiros. no palavreado, né, dos adolescentes, né, estamos juntos. Tamo junto. Estamos, pode, né, conta conosco. E claro que a gente recebe esse material com muita alegria, porque é um material que o professor está muito bem amparado e junto ao aluno, né? E assim, meninas, eu achei muito interessante, porque assim, ó, esse material, ele está de acordo com a BNCC. Pessoal, porque assim, ó, a Base Nacional de Componente Curricular, isso? Sim. Isso. Então, assim, ó, ali tá os conteúdos a serem trabalhados na escola. Então, assim, ó, esses experimentos, os livros foram todos elaborados muito assim, ó, de acordo com a BNCC. Então, assim, ó, nada fica nela, principalmente os conteúdos, né, transversais, que a gente tem tantas dificuldades de trabalhar na escola, né? Sim, nós temos, né, as 10 competências básicas da BNCC, né, que só para situar, aqui no livro dos mestres, ele tem tudo aqui muito bem explicado, retomado, né, que são uma parte que nós, né, enquanto educadores, precisamos estar alinhados, né, que é a nossa base. E esse material, de novo, fazendo um paralelo com o outro, ele traz essa novidade, né, que é essa adequação à BNCC. Então, ele vem, né, no livro dos mestres tem toda uma preparação e uma retomada dessa questão, né? Então, deixando o professor bem seguro do que está trabalhando, porque ele está dentro realmente do que é a educação, na linha que nós precisamos seguir, né? Sim. O que acontece? Nós estamos tendo um curso, oferecido junto com o Nau dos Mestres, um curso de 40 horas. Não sei se eu já estou avançando. Mas lá no final, que nós livros... tá. Assim, as competências aqui, tu quer falar uma das competências, assim, para ver... A gente pode falar, não sei, né? Isso, acho que tu dá o ponto. Porque hoje nós temos, gente, nós estamos tão ricas, né? No Montenegro em Pauta nós ganhamos 25 minutos a mais agora, este ano de 2025. Então não é aquela correria que vocês enlouqueciam comigo. Nós podemos, então, falar um pouquinho das competências? Isso, pode. Então, assim, já usando aqui o livro como referência, nós temos a primeira competência como valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural. Então, resumindo, né, este é o primeiro. No segundo, exercitar a curiosidade intelectual. Olha só, gente, exercitar a curiosidade, fazer o aluno, tanto que a gente precisa, né? Quem aprende é quem é curioso, né? Isso, e isso aqui, esse material, ele é muito instigador, né? Ele está totalmente dentro dessa competência. Ele vem instigando, né, a curiosidade do aluno. A terceira é a valorização da fruição das manifestações artísticas. Muitas das práticas que trazem nos livros, elas fazem referência a construções, a desafios, hexágonos, paraquedas, tudo que envolve também, além da física, né, a questão artística. Artística, né, ideológica. Então, né? É uma junção de disciplinas, né, que a gente consegue fazer a interdisciplinariedade junto, trabalhando com o NAU. Na quarta competência, os conhecimentos de linguagem verbal, oral, visomotora, corporal, visual, porque no momento que a gente trabalha criando, a gente apresenta esse trabalho. Se for num grupo, ele vai fazer o experimento e vai apresentar. Então, ele vai estar aprendendo a se colocar oralmente, ou com um relatório também, que pode ser por escrito, daí depende do professor, né? Isso, uma preparação para a elaboração dos projetos de ciências que tanto a gente faz, né? Científicos, né? A iniciação científica, né? Que o município também, né, vem investindo. Agora vem a FEMIC, né? Isso.
Outra situação que a gente pode, né, falar com o município, que eu acho que é uma inovação, é a questão do incentivo, né, a mais ainda da lei que esse ano foi instituído, né, a FEMIC, né? Isso, que é o aporte financeiro às escolas para a participação na FEMIC, que nós, né, referenciamos e agradecemos, que achávamos que era uma necessidade, uma motivação, né, a mais. Isso, então a questão da iniciação científica, os trabalhos, está tudo alinhado com o Nau dos Mestres. Então veio um up a mais para as escolas, né, seguirem nessa linha. Como a competência 5, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Tudo que nós queremos, né? Isso. Então, também alinhado ao Nau dos Mestres. Na 6ª competência, valorizar a diversidade de saberes, vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas, então, aos conhecimentos prévios, né? Quantos, né, muitas vezes a iniciação profissional, né, quantos vão se encontrar, né, numa desses experimentos, né? Isso dá para juntar no item 6, né, competência 6, a questão do trabalho cooperativo, né, que é conseguir se organizar coletivamente. Isso, numa sala de aula, né, que a gente sabe, né, no mínimo de 25 a 30, e nessa base, tu conseguir dialogar, né? E trabalhar com a autonomia de divisão de tarefas para construir, para trabalhar trocas. Com isso, desde o estudo do livro, né, que tem um individual para cada um, mas no momento do experimento eles precisam trabalhar em grupo, né? Então, divisões de tarefa, organização, foco. A importância de trabalhar em grupo. Importância, né? Então, no 7, uma coisa fica ligada na outra, no caso a argumentação, né? Argumentação com base em fatos, dados e informações confiáveis. Que a gente pode atrelar também a questões digitais, né? Fatos que hoje e não fakes, né? Então, tudo muito atual, né? Na nossa realidade. O número 8, a competência 8, conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e a dos outros, com autocrítica e capacidade de lidar com elas. Coisas que também, pode dar errado, um experimento, isso, né? Então também é uma forma, no caso da frustração, né? De como trabalhar com isso, as emoções. Refletir sobre o erro. Refletir sobre o erro. Isso, então dentro da competência número 8, né, da BNCC. E a 9, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e cooperação. Tão importante, né? Com certeza. O respeito, né? A opinião do outro, né? Que se liga, né, com a justiça restaurativa, né? Os diálogos de paz, questões tão dentro do ambiente escolar, né? E tão necessárias, né, hoje. Isso. E a 10, agir, né? Pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Então, todas elas se interligam em algum momento, né? Formando, então, ajudando na questão de formar um cidadão, né, crítico, participativo, que a gente, né, tanto trabalha nas propostas pedagógicas das escolas, né? Que é a questão da cidadania, do saber conviver, o viver junto. Um baita material, né, para estar ajudando nisso. Pessoal, assim, a gente viu a riqueza deste material, mas assim, muitas vezes o material chega na escola sem uma preparação. O professor, na correria do dia a dia, não se tem tempo para se apropriar, muitas vezes, daquele recurso, daquela estratégia em si de ensino, mas é que assim, aquilo passa, como que talvez o móvel, quantos, né, de anos atrás chegou esse móvel na escola, muitas vezes ficou paradinho lá, e não se teve tempo para se apropriar desse conhecimento em si, né, e desse material, e fazer uso adequado dele. Né? Quantas escolas estão por aí, talvez com aquele móvel, com aquelas gavetinhas, com coisinhas guardadas que não é, né, justamente do projeto. Né? Então, assim, ó, e eu vi que houve a preocupação muito grande na capacitação dos educadores, né?
Então, neste ano, assim, que receberam, e a gente, né, como educador, vivenciar este material. Então, eu vou pedir para o João para passar o segundo grupo ali de fotos, porque aqui em Montenegro, né, Magana, eu gostaria que vocês duas falassem, houve, realmente, ali está passando as fotos dos nossos colegas de Montenegro tendo a capacitação, né? Se apropriando, né, do material. Além do material, a empresa faz uma formação, né, com os professores, com um grupo de professores de cada escola que foi contemplada. E daí tem uma parte, né, tem 2 encontros presenciais, tem momentos assíncronos e tem o síncrono também, são 6 encontros. E depois tem 22 horas que seriam de planejamento, desenvolvimento e relato de experiência. Então, eles têm que, né, então, fazer na prática e apresentar. Então, assim, é um grupo, não são todos os professores, né? É um grupo representando a escola, que daí seriam os disseminadores, que eles poderiam, depois, dentro da escola, estar também passando para os outros professores, nos encontros pedagógicos, Isso. né? Então, assim, tem uma formação e tem um acompanhamento também. Então, essa formação vai até outubro e nesse período também a empresa acho que vai estar acompanhando, assessorando, né? Quando os professores precisarem, tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim. Acho que é bem importante, né? Para que o material não fique lá parado, né? Então, que ele seja bem usado, que aprendam a usar. Eu penso que esse é um diferencial também da outra vez que o móvel chegou, que sinceramente eu não lembro de ter acontecido, e fato que pode ter deixado ele um tanto de lado, né? De lado, talvez não tão uso, explorado, nem tanto usado como com tanto potencial que tem, né? Sim. Eu, na época do outro móvel, eu estava fazendo uma itinerância entre mais de uma escola. Então, eu sou muito curiosa, né, já de natureza. E ao chegar a outras escolas, eu percebi o móvel. E como a fazer a atividade numa escola, tu chega, é um pouco uma visita, né? Tu vai uma vez por semana na escola, precisa planejar de modo que seja atrativa a tua aula. Então, nesse material eu descobri, né, que seria um material riquíssimo para trabalhar os experimentos junto com leitura, interpretação, de forma curiosa, e que os alunos, né, as crianças prendiam. Principalmente prazerosa, né? Prazerosa, lúdica, né? Até ali a formação, né, que está mostrando das fotos, foi tudo vivenciado, né? Foi explorado, foi trabalhado com os materiais, né? Sim. Isso é importante, o professor vivenciar para depois ele poder estar trabalhando com os alunos. Eu acho que isso que, né, nós passamos pela experiência, né? Para depois poder estar aplicando. Isso, nos colocando na condição de aluno, né, naquele momento. E foi tão gostoso, né, assim, que a gente percebe, que a gente vibra, então, assim, a gente se reporta à sala e dá, assim, aquela vontade, de explorar mais e realmente trabalhar. E de repassar, né, daí. Isso, de fazer aquela aula mais dinâmica. Então, a gente estamos tendo nas escolas contempladas uma oportunidade de uma metodologia, né, mais dinâmica, mais ativa, que vai desde o convencional, né, que é a leitura e a interpretação, mas de forma recheada de desenhos, com material diferente, até a parte da... Mesmo, né, meninas, porque o aluno que a gente tem hoje na sala de aula é diferente daquele que a gente tinha 10, 20 anos atrás. Eles te exigem mais, né? Então, assim, aquela parte lúdica, o material, eles não basta tu dizer que aconteceu um fato, eles querem vivenciar o fato, né? Então, aqueles experimentos vêm para isso, né? Eu acho muito interessante. E o professor ter vivenciado isso, né? Isso, nós, né, temos o desafio da concentração, né? Do aluno, da criança ou do adolescente, né? Porque como a era digital, a gente está num mundo de muito a competição, né? E muito incentivo, assim, a questão do tudo muito rápido, muito dinâmico. Mediatismo, né? A escola está, né, precisando rever sua prática, sua metodologia, para conseguir acompanhar essa dinâmica dessa juventude, né? E ter mais sucesso e de encontro à aprendizagem, né?
que o nosso foco, como, né, a Margane comentou, é a aprendizagem que enfoque lá nos índices do IDEB, né? Então, é uma constância de busca. Para os resultados, né? A gente vai esperar. Tudo isso é importante, né? E é uma forma de aprender prazerosa, né? Imagina, eu fico só imaginando assim as crianças olhando a carinha deles, fazendo as experiências e vendo as experiências darem certo, assim, deve ser muito legal. É muito legal. Eu estou nos dois lados, né? No que eu já apliquei do outro NAU, né, do antigo, e agora vendo já lá na escola, o fato que eu falo assim com bastante alegria, que é já o NAU. Ela é uma fã. Eu sou mesmo, assim. E eu acho que assim, na gestão, né, a gente vivendo junto o processo, a gente consegue contagiar o nosso colega e para mais, né, para eles também se sentir querendo mais, e eu tô sentindo isso lá na escola, porque o NAU ele já está sendo explorado. É um com seduzir, certeza, né? Quando a direção está tão ela tá com o olho brilhante ali. Coisa Tanto é, pessoal, que ela mais. preparou, depois vocês vão ver, preparou uma experiência para vocês verem. Espero que dê certo, mas se não der, é como, né? Vamos se tentar de novo, né? Então, assim, meninos, eu achei assim muito interessante até mesmo as escolhas, né, dos nomes dos personagens, né? Então, assim, que nem o Leonardo da Vinci, né? Quantas coisas realmente se ouve no dia a dia que as crianças não têm. Então, ele assim, olha a inspiração que ele traz, né? O Apolo, Merlin, né? Então, assim, tudo tem um vínculo. Então, olha só, Leonardo da Vinci que aborda a física mecânica, quer dizer, a parte da física está todo ali no Leonardo da Vinci. Olha a organização desse material, que riqueza, gente. A Gaia, sobre biologia, a Terra em si, é nosso poder, né? Então, assim, em si a ecologia, né? O cuidar do planeta. E na caixa do Apolo, que tem ali no livro, o assunto é física, né, óptica, o poder da luz, então os experimentos que traz. E o Merlin, né, o tema é a química, né, então ele faz, né, que a gente tanto que vê nos filmes, olha, né, as crianças, imagina o fascínio, e vocês não têm ideia da lindeza, assim, e eu convido vocês a visitarem o site, para vocês verem a riqueza dos detalhes desses livros, desse material. Os desenhos já são atrativos. Ele é um colorido, ele traz ali, ó, instigante as figuras que aparecem. Então, assim, é realmente assim uma sacada de mestre. Realmente é o livro dos mestres. É para nós mestres. Realmente fazer, só que precisamos fazer acontecer na sala de aula, né? Bom, eu sei que lá na Etelvino já temos uma prática acontecendo, é isso, Marlete? Conta. Olha o brilho do olhar da diretora, vocês viram que já foi para a sala de aula esse material. Sim, até assim... Que o curso foi semana passada, né? Foi na semana passada. Sim, nós tivemos apenas a primeira aula do curso, né? O curso, ele é de 40 horas, mas ele já, né? Apenas 3 horas. Já. Marilete, antes a gente mostrar as imagens para te assim, descrever, eu quero assim, qual foi a reação das crianças, assim. Brilhante, assim. Eles ficaram entusiasmadíssimos, assim, porque as primeiras 3 turmas que tiveram contato com o material foi no lançamento da oficina, né, que houve lá Que acabou sendo a escola contemplada, né? Isso. Com essa oficina. Então, assim, eles... Então vai ser, as oficinas vão por escolas. É uma oficina que eles ofereceram e foi para a escola de Etelvino. Ai, que maravilha. As outras escolas não vão receber essa oficina. Sim, foi um sorteio, né, que nós, né, tivemos a graça, né, de sermos contemplados, fato que deixou novamente nós muito felizes. E foi muito bem aproveitado o momento. Foi maravilhoso, assim, tem várias fotos. Essas eu não sei se tu trouxeste. Isso, eu trouxe. João, o terceiro bloco de fotografias da Etelvino de Araújo Cruz. Gente, vocês vão olhar as crianças na sala de aula atuando. E a Marilete pode olhar a Marilete, vai lá, olha e vai comentar. O que eu posso dizer, antes de falar daquelas fotos ali, os livros, eles têm aqui uma indicação de 6º a 9º ano.
Porém, né, eles podem mais ou menos, né? Eu considero assim, ó, as crianças, elas são curiosas desde muito cedo e pode sim ser usado com toda a escola. Nós inclusive a turma que está sendo mostrada ali é um 4º ano. 4º ano. Isso. E eles estão assim, ali eles fizeram uma mensagem secreta. E como funciona? Marlete vai dizer para nós como funciona. Então, eles usaram o livro, o Merlin, Sim. E ali eles têm uma série de materiais. A professora usou toda a história, então levou o baú para a sala, né? Foi aquela festa, né? Aquela alegria. Imagina aquele baúzinho colorido. Ela trabalhou com o livro, né? Ela usou o livro do mestre para ela se guiar e ela desafiou as crianças, né, a fazer uma mensagem de forma que teria que o colega descobrir o que estava escrito. Então Códigos? Isso. Em códigos. E ela escreveu, era invisível, né? E depois, no momento de passar o grafite ali, que a mensagem ia aparecer. Ai, que legal. Então, assim, foi um momento... Expectativa, né? Ela, além de todo o material, né, que ela trabalhou. E que material foi usado, Marlete? Bem simples. Bem simples. Aqui nós podemos até, né... aqui está na página, ó, dia 24, fácil, curiosidades técnicas para deixa eu ver, sal de cozinha, só para não errar, né? Porque sim. Um copo descartável pequeno, cotonetes, uma colher de sobremesa, uma folha sulfite, grafite e grafite em pó. Então, o que eles molham o cotonete no sal dissolvido, passam na água, passam na folha, sulfite, escrevem com o cotonete, fica invisível. Tá. Então, depois como é que faz para descobrir o que está escrito? Como descobrir a mensagem? Como descobrir? Aqui, olha, gente, a parte de como escrever uma mensagem secreta. Isso, tudo. não sei. E daí, como? Como que a gente descobre? O que vocês acham aí de casa? Descobriram? Usa, né, no caso, o pozinho de grafite, bota em cima para fazer, no caso, aparecer as letras que foram escritas com cotonete, sal e água. Porque daí ele vai fixar naquele local das letras. Olha só, gente, imagina a criança, pessoal, olha que riqueza, né? Então, assim, o que ela trabalha, a questão, né, aqui na fala que durante a Segunda Guerra Mundial, alemães e ingleses e norte-americanos desenvolveram máquinas e sistemas poderosos para transmitir informações secretas, sem que o inimigo descobrisse. Claro. Então, esta era uma forma que poderia ser usada. Isso motivou o desenvolvimento de métodos para decifrar os códigos secretos, dando início a uma corrida entre os países para o desenvolvimento de máquinas e sistemas para quebrar códigos e mensagens secretas. Então, é muito além só, porque parece uma brincadeira, né? Sim. Olha as informações, né? Sim. Muitos dos filmes de espionagem a que você assiste hoje em dia foram inspirados nessa época. E você já brincou de enviar uma mensagem secreta? Aí surge, vamos enviar uma mensagem secreta? Olha só, gente. Claro que aqui eu só estou falando de um experimento, né? De um experimento de um livro, gente. Vocês imaginam quantas, né, maravilhas que tem nesses livros realmente. E tudo tem um embasamento histórico tão importante, né, meninas, ali. Então trabalha com essa parte, contar a história também, um contexto, né? Um contexto onde a imaginação e a curiosidade é aguçada. Porque essas crianças, a partir daí, elas saíram já pensando em pesquisar mais, né? Querendo mais. Porque o que o NAU dos mestres promove, né? A valorização de saberes diversos, né? O encantamento, a criatividade. Então, toda essa... espírito investigativo, né? Isso, essa simples brincadeira, né? Que ela foi todo um trabalho que acabou numa brincadeira e uma mensagem de um para o outro na sala de aula. Imagina, né? Desacomodou quantas áreas ali, né, gente? Vou pesquisar a história, chegar em casa, contar para os pais isso, né?
E eles Uma estão riqueza. maravilhados para mexer nas outras gavetas, né? Porque eles mexeram numa gaveta, que foi na primeira gaveta. Então, o que mais tem para descobrir? Imagina. E além disso, assim, ela trabalha com a questão da corujola, que ali não sei se ali o banner tá difícil de enxergar, mas ele consta ali que é tem 3 aventureiros, Gente, né? acessaram um banner do projeto, olha aqui, ó, nós deixamos em cima, não tá, para nós acho que não tá, mas lá acho que tá passando. Muito bem, ali tá no o Nau dos Mestres, tá o desenho que tem ali, é o do livro do Mestres, né? Isso, ele é colocado como a corujola, que é onde os 3 aventureiros do livro viajam em busca, né, de desvendar o mundo e Os mistérios, isso, né? Isso. Então ele Até a Mona Lisa, gente, tá ali, né? Com aquele, sim. com o sorriso, né? Vamos ver, será que foi sorriso, será que não? Ele é muito bem elaborado, muito bem feito, a arte, tudo muito minucioso, assim, bonito. Bem colorido, Isso, né? nesse banner a gente percebe, olhando aqui, eu sei que vai ser difícil de ver de casa, mas ele é um mapa. Ele é o fundo, ele é um mapa. Quer que eu levante? Vou mostrar aqui atrás, ó. Tá conseguindo. Ah, tá aberto lá, João. Daí eu e a Margarida vamos mostrar. Olhem só. Ele é um bannerzinho. Não sei se aparece aqui hoje. Tem um mapa, ó. Aqui o desenho. Aqui, olha os mistérios do mundo, ó. Ao redor aqui. Ali embaixo, embarque nessa viagem pelo conhecimento. Bom, pessoal, a gente assim, ó, é uma imensidão, né, de curiosidades, de riqueza esse material. Marlete, terias outra coisa para apresentar? Não, Mas o que é interessante que eu acho no material, não é que eu verifico, Sim. é que ele sempre traz assim, não é um trabalho a mais para o professor. Ele facilita. Isso é um facilitador. Que bom, não é um complicador. Não é. E assim, ó, isso está sendo muito bem aceito na escola. Então, por isso mesmo, é um agregador para que para a metodologia mais ativa, mais dinâmica, né? Mais onde o aluno trabalha além do comum, assim, que é na cópia, leitura, interpretação, o experimento por final para fechar aquilo ali que fica inesquecível, né? O que a gente vivencia, marca, né? A gente vivencia, fica, né? Fica. Com certeza. Então é bonito de ver esse Até movimento. mesmo, olha só o exemplo que a Maria deu antes, assim, ó, que lá na Itovino fizeram a construção da mensagem, né? Isso é construção de texto, né? Sim. Que tanto muitas vezes a gente não tem como construir, fazer eles se motivarem a escrever, olha só, né? Então, realmente, ele vem para contribuir em todas as áreas, né? Todos os componentes dele, né? Ele permeia, né? Ele viaja, ele aglutina, ele viaja entre os diversos. Valoriza todos os Isso. componentes. Isso é maravilhoso. Faz uma conexão, né? Esse é um dos desafios, né? Nós, enquanto educadores, para estar buscando sempre na nossa aula, no nosso planejamento, essa viagem entre os componentes curriculares, né? E de forma que a gente consiga que esse conhecimento se firme, que ela aconteça a aprendizagem, né? Verdade. E as vivências, assim, são importantes, né? Diferenciado. Muito bem. Pessoal, Não sei se nós vamos conseguir fazer. vamos. João, nós temos 5 minutos ainda? Eu posso ir preparando. E 6 minutos. Então vamos lá. Certo, tá. João deu mais 1 minuto para nós. Gente, a Marilete, ela trouxe um material para você, nós vamos vivenciar aqui, para vocês verem, né, o que as crianças vão fazer no experimento. De que livro é o experimento? É do Merlin. No Merlin. Muito bem, então. Assim, ó, só para ir explicando cada gavetinha. Tá, agora vai, contigo. Tira para mim, por favor. As gavetinhas, né, que tem no móvel, eu trouxe a amarela. Agora eu não tenho a imagem, mas dentro da amarela tem os materiais. E Tá. tem o cartão, que ele indica cada material que eu vou usar nesse experimento. Então nós vamos trabalhar... Tipo uma receita, que tá ali os materiais, tá? Isso. Então nesse aqui é como encher uma bexiga sem assoprar. Então
O que nós pegamos na gavetinha, então, do Merlin, a gavetinha amarela, né? Sim, Cor tá amarela. aqui. Uhum. Nós vamos precisar de vinagre, Ó, vamos lá. bexiga, Deixa eu tirar esses copos aqui pra gente não poluir. Ali pra ela mostrar bem. Vamos lá. Quer botar os livros pra cá? o Isso. funil, Uhum. Que o livro, isso. uma colher Ai, sim. e o bicarbonato. Todo esse material está dentro da gavetinha amarela do Merlin. Uhum. E aqui a gente tem, né, a forma de fazer. Então, Vamos lá. Abre a garrafa. vou tirar um pouquinho assim Vamos lá. Sim. aqui. Gente, a Marilete é uma campeã também de projetos, né, científicos. Né, ela fez um do Coca-Cola que até hoje as pessoas, né, me mandam mensagem dizendo: cadê aquela professora da Coca-Cola? É ela, gente. Tá aqui ela de novo. Estamos aí. Então, assim, né, eu já dei uma verificada, né, uma estudada Lá vem antes. ele. Uns 5 minutos vai dar tempo. O que a gente vai fazer aqui, então? Aqui. Colocamos a bexiga. Bexiga conhecido como balão também, pra quem não sabe o que é bexiga. Eu tô usando o termo bexiga porque é o que tá escrito, É. né? Mas a gente, na verdade, é o balão. É o balão. Então, aqui a gente vai abrir o bicarbonato. Tudo o material que vem no mal, assim, ó, muito bem. Aquele bicarbonato de sódio que a gente limpa, né, às vezes, a louça e o Mas banheiro. tudo muito arrumadinho, ó. Ai, que coisinha. Etiquetado. É, tudo etiquetado. Tudo arrumadinho, assim, tudo muito bem. Olha ali. Quanto de uma É pra colher? ser 50, mas nós não vamos medir exatamente agora, Ok. né? Vamos fazer Tá. Olha ali, meia colher ela tá botando. Vamos ver se vai funcionar. Daí a gente já sabe se foi menos ou Eu acho mais. que nós vamos botar mais um pouquinho. Ela quer quer encher o balão, fica desse, tá bom. não- Vamos ver. Vamos tirar os livros. É, deixa eu tirar os livros aqui pra Eu espero Marilete. que não exploda. Vai dar certo, Marilete, vamos lá. Tá. 200 ml de vinagre, Marilete. Pois é, e agora? Aqui tá o vinagre. Tu coloca pra mim? Vamos pegar aqui esse meu copo. Quase que eu virei. Tá, vamos lá. Ó, 200 ml. João, não tira do ar que Acho Temos tempo? temos. Vamos lá. Tem, né, João? 4 minutos. 4 minutos, ó, vai dar. Tá aqui. Esse é o vinagre? Põe aqui. Porque Aí, ó. nós trabalhamos em conjunto. Sim, tá aqui, gente, ó. Ó o vinagre. Será que 200 ml ou menos, né? Acho que tem que botar um pouquinho mais. Quanto tem aqui? Menos. 200. É Esse todo aqui ele. 500. Não, esse aqui. A Esse. garrafa tem 500. É, mas esse Eu aqui achei tem que é 200. tudo Esse aqui é 200. Tá. Isso. Lá foi. 200 vai explodir. Então, agora Tá. a gente vai fazer. Que? O desafio é como encher um balão sem assoprar, né? Não podemos. Como nós vamos inflar esse balão sem utilizar a boca assim. Isso, esse é o desafio. Vai. Agora vai. Tô segurando aí, não Tá, vai. Vai lá, Marilete. Vamos ver. Será que ela vai conseguir? A Mary não ia mentir pra nós. Vou só segurar, acho que ele não voar. Isso. Tá. Olha ali! Ê! Olha só! Funcionou! Olha ali, gente! Lindíssimo. Muito legal. Olha só! Como assim? Gente, funciona. Vocês imaginam se nós adultos, né? Essas senhoras loucas aqui, educadoras, adoramos fazer. Vocês imaginem o que é uma sala de aula? Imagina o prazer da descoberta, do fazer. Imagina a alegria, né? A alegria, né? De encher aqui o balãozinho sem precisar colocar. Muito bem. Será que dá para largar ali ou vai bum? Não. Vai largar e me chama ali no tablete. Tá. Não, ele continua, ó. Agora eu não tô nem segurando, ó. Aham. Ele tá escapando aqui do lado. No momento que fechar bem, ele vai continuar inflando. Olha só, gente. Meninas, uma mensagem final pra gente dar o tchau pra vocês ali aí em casa. Vamos lá. Vai lá, Margane. Uma mensagem final sobre a maravilha desse projeto. Ai, eu não conhecia esse material, mas estou encantada. E a Marilete A deixa Marilete nos gente faz muito louca, encantada, ela é, né? Então, ela é eu tenho maravilhosa, certeza é, que coisa lá horrorosa de na boa. Etelvino vai, nossa, Vai. vão ter muitas experiências e um dia desse eu quero lá olhar. Querida. Com certeza vai ser muito bem aproveitado esse material. Marilete, Estão, né?
Aí tem o Minuto de Minuto. Portas Abertas sempre, né, para todos e todos. E estamos, né, agradecidos muito a oportunidade, né, da escola poder estar recebendo, né, tanto o Nau dos Mestres como outros apoios, né. Muito agradecida a John Deere, né, Com por certeza. estar cada vez Muito mais obrigada próximo. a vocês. O Instituto John Deere também, que está com uma ação lá para nos ajudar com a pintura da escola. Tem mais umas ações, né? Então, essas parcerias, assim, elas só trazem... São super importantes. Pessoal, assim, ó, o que a Prof. Janete vai dizer? Vocês aí na escola, tem outros experimentos para mostrar, as crianças fazerem? Tragam as crianças para o Montenegro em Pauta. Né? Vamos mostrar, vamos ver, porque isso é importante para eles. Protagonismo, né? A criatividade, para eles serem felizes realmente na escola. É isso que nós queremos e que a aprendizagem ocorra, né? De forma significativa, como ocorreu aqui agora conosco. Meninas, muito obrigada. Terminou?